E essa mensagem de hoje, o título dela é Lei ou Graça? Será que nós precisamos escolher algum deles? Ou lei ou graça? Eu gostaria que vocês abrissem então a palavra de Deus em Êxodo, no capítulo 20. Nós vamos ler só os 2 primeiros versículos para começar. Diz assim a palavra de Deus: Então Deus falou todas essas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito e da servidão. Até aí. Vamos orar? Senhor, nós te pedimos, Deus, que tu ilumine a nossa mente, que o Senhor aqueça o nosso coração com a tua palavra. Nós possamos ser instruídos, Senhor, nos teus caminhos. Nós possamos, Deus, aprender mais de ti, Senhor, de quem tu é, te conhecer melhor para poder confiar em ti e te obedecer, Senhor, com excelência. Nos ajuda nessa noite como igreja. Essa é a nossa oração. Em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Hoje em dia, tem se falado muito sobre a graça de Deus. Tenho certeza que você que é cristão tem ouvido louvores sobre a graça, mensagens sobre a graça. Talvez esse termo esteja sendo até desgastado ou usado de maneira inadequada por muitos pregadores por aí afora. Porque se nós falarmos apenas daquilo que é a graça de Deus, com certeza é a mensagem mais atrativa. Então muitas pessoas têm usado só desse termo graça para atrair pessoas para a igreja. Não há problema nisso. De fato, nós servimos um Deus gracioso, Deus que revelou a sua graça na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que pagou pelos nossos pecados, morreu naquela cruz por nós. Pode deixar as crianças, fiquem. Criança é criança. A gente está sem escolinha das crianças por enquanto, então não se preocupem com choro de bebê, com barulho de criança, isso é normal. Inclusive o culto dos puritanos era extremamente barulhento, porque eles mantinham as crianças no culto, então era imagina, uma igreja com 300 pessoas e, 200 crianças. Era um culto extremamente barulhento, então só peço que vocês prestem atenção na palavra e pode deixar as crianças. A não ser que elas toquem fogo na igreja, daí a gente vai intervir, mas não sendo assim, tudo bem. Aqui então nós acabamos de ler o início da lei do Senhor, os 2 primeiros versículos. Talvez os 10 mandamentos são uma das passagens mais famosas e mais conhecidas de toda a Bíblia. Para quem não sabe, os 10 mandamentos foram os primeiros a ser escritos, é a primeira passagem da Bíblia a ser escrita. Todo o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, foram escritos por Moisés. E ele recebeu as leis de Deus lá, direto da mão de Deus. Então as primeiras palavras registradas por Moisés foram os 10 mandamentos. Então é o escrito mais antigo. Tudo se baseia a partir desses escritos, sabe? Começou todo o entendimento de quem é Deus começou a partir dos 10 mandamentos. Inclusive, uma das funções da lei de Deus é revelar o caráter gracioso, amoroso e cuidadoso de Deus. Nós cremos em um Deus criador, que Ele criou os céus e a terra. E é perceptível na criação as leis de Deus. A própria lei da natureza. A natureza, para que o universo não entre em colapso, para que essa terra não entre em colapso, existem várias leis que regem a terra, para que a terra possa ser uma terra habitável por seres humanos. A lei da gravidade, enfim, outras leis. Então todas as pessoas do mundo têm a sua vida, direta ou indiretamente, regida por leis. Essa é a ideia. Então nós
vivemos no Brasil. Vocês sabem quantas leis tem no Brasil? Nem o Rodrigo, que é advogado, não sabe. Então, nós provavelmente não vamos saber também. Mas a ideia é que todos nós estamos sendo regidos por leis. Se você tem um carro, você dirige, você está, né, seguindo as leis de trânsito, você está respeitando as leis de trânsito. As leis de trânsito vão reger a forma como você se porta no trânsito. Então tem muitas pessoas que têm tentado colocar para si as suas próprias leis. Os 10 mandamentos são muito famosos, né? Todo mundo, eu não sei se vocês já pararam para perceber, mas vários regimentos internos são baseados nos 10 mandamentos. Você chega lá na academia dos Gracie para praticar jiu-jitsu, tem os 10 mandamentos do jiu-jitsu, né? Que são bem diferentes dos 10 mandamentos de Deus. Mas tem ali, né? Tirar o sapato antes de pisar no tatame, sei lá, não sufocar a pessoa até a morte, sei lá, algum mandamento desse tipo. Então, é muito comum nós enxergarmos e vermos esse tipo de definição. Até é usado os 10 mandamentos para colocar regras para as pessoas de convívio. Essa é a ideia. Provavelmente na sua empresa tenha regras, né? Regras de convívio. Eu trabalhei numa empresa que não podia ir trabalhar de bermuda. É até uma lei questionável que pode até discordar, mas se tu quer trabalhar naquela empresa, tu tem que se submeter àquela lei. Correto? E eu fiquei pensando, eu estava lendo um livro sobre os 10 mandamentos, do Kevin DeYoung, e ele fala sobre como os 10 mandamentos são tão famosos e eles moldam aquilo que nós chamamos de ética. Então, a sociedade ocidental ela é baseada em 3 pilares, eu já falei isso algumas vezes, que é o direito romano, a filosofia grega e a ética judaica. A ética dos 10 mandamentos, por assim dizer. Só que hoje em dia as pessoas, elas criam as suas próprias leis para viver. As pessoas criam suas próprias leis. E aqui eu fiz uma brincadeira, que eu queria ler os 10 mandamentos do brasileiro para vocês. Uma adaptação, né? Se um brasileiro tivesse criado os 10 mandamentos, como é que seriam os 10 mandamentos? O primeiro mandamento é não terá outros deuses além de mim mesmo, porque o importante é ser feliz. Vocês já ouviram isso, né? Essa é uma lei que nos é imposta pelo mundo, é um mandamento do mundo, né? Um valor que é nos imposto para que a gente viva à luz desse valor. Outros, número 2, serás totalmente tolerante aos diferentes, pois não existe jeito certo de viver, não existe certo e errado. Já ouviu isso também? Isso aqui é de brasileiro também. Tentarás levar vantagem sempre, mas não descaradamente para não parecer tão mal. 10 mandamentos do brasileiro, né? Número 4, criticarás o próximo por tuas falhas, de forma que você sempre seja bom e que o outro sempre seja ruim. 5, valorizarás aquilo que é visível acima do que é invisível, sempre que for conveniente. 6, buscará o prazer a qualquer custo, afinal, a depravação é a verdadeira vida. Nunca ouviu ninguém falar assim, deixa o cara viver, deixa ele ir para o mundo, deixa ele fazer o que ele quiser. O importante é ser feliz, deixa o cara viver. Como se viver fosse se afundar no pecado, né? Ter relação sexual com todo mundo, usar toda a droga que pode, beber o quanto quiser. Isso aí é que é vida de verdade. 7, viverás em função do dinheiro, pois ele sim traz felicidade. 8, seguirás o teu próprio coração. Tem até uma música no Rio Grande, né? No Canto Alegretense, não diz? Segue o rumo do teu próprio coração, pois ele é um guia seguro para a vida. 9, acumulará coisas que você não precisa para parecer quem você não é.
E 10º, esse aí é muito clássico, né? Hoje em dia, meu corpo, Deus me livre. E daí Deus fala, meu universo, minhas regras. Fiz essa brincadeira aqui só para a gente entender como é que funciona. Porque querendo ou não, ou nós nos submetemos a uma lei que é externa, de alguém que é superior, que criou os céus e a terra e que rege todas as coisas, que é o que nós cremos, ou nós somos guiados pelas nossas próprias leis. Lá no Éden, quando Deus criou tudo e colocou o homem e a mulher ali para ser mordomos do jardim, Ele tinha dado uma lei só: pode comer de toda a árvore do jardim, só não pode comer de uma árvore, né? O que Adão fez? Ele falou, eu não quero seguir a lei, eu vou criar minha própria lei, eu vou ser o meu próprio Deus, e eu vou comer. Então, o pecado original, a queda do homem, pode até soar estranho, mas é quando ele se torna autônomo. Eu já vou explicar esses conceitos. Então, a palavra autonomia vem do grego auto e nomos. Auto é de si próprio e nomos é lei. Então, quando eu me torno autônomo, eu crio as minhas próprias leis. E a maioria das pessoas vive dessa maneira. Esse é o jeito pecaminoso de viver a vida, de maneira autônoma. E é muito comum nos nossos dias, eu acho que o sonho de todo jovem, quando começa a trabalhar, é se tornar autônomo. Em tempos de empreendedorismo, o que as pessoas mais querem é se tornar autônomas. Eu não quero ninguém mandando em mim. Essa é a lógica. Deus me livre de ter chefe. Então, eu não quero ninguém mandando em mim. Então, existe a autonomia, que é a pessoa que cria leis para si mesma e vive a partir dessas leis. E tem a heteronomia, que é a pessoa que respeita e que segue leis impostas de fora, de outro. Hétero é outro, né? Heteronomia, de leis de outro. Segue leis de fora. Eu já tinha dado um exemplo, né? Lei do trabalho, lá no trabalho, não pode ir de bermuda, não pode ir de regata no trabalho. É uma heteronomia. Eu estou seguindo uma lei que é imposta, né? Estou me submetendo a uma lei que é imposta pelo dono da empresa que me contratou. Então, por que eu quis explicar essa diferença entre autonomia e heteronomia? Porque nós somos chamados a um certo tipo de heteronomia, mas ela é uma heteronomia de alguém que é superior a nós, a Deus. Então, o povo de Deus é chamado a uma theonomia. É chamado a seguir as leis de Deus. Ficou claro? Ficou claro? Achei que a galera não ia entender. Eu sei que é um pouco difícil esses conceitos, mas a gente precisa entender bem isso para poder se submeter à lei de Deus, para poder entender a lei de Deus. A gente está aqui para isso, amém? E existe também a anomia, que é a ausência total de leis, que é anarquia, niilismo e por aí afora. Então, olha, a gente acabou de ler o seguinte: então Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, olha que interessante, o povo de Israel estava debaixo de uma heteronomia. Ele estava debaixo de um jugo de Faraó. Estava debaixo do jugo de Faraó. Às vezes a gente ensina a religião para as crianças ou ensina a religião para as pessoas da maneira equivocada. Porque Deus primeiro ouve o clamor do povo, vai na direção do povo, resgata esse povo eleito, escolheu o povo de Israel dentre todos os povos, resgata aquele povo do Egito, se mostra ali misericordioso, milagroso, poderoso para salvar e manter aquele povo no deserto e entregar a terra prometida para esse povo. E no meio do caminho, então, ele apresenta a sua lei, não para que o povo se sentisse subjugado pela lei de Deus. Pelo contrário, Deus estava dizendo: se vocês querem ter uma vida de liberdade,
O caminho para a liberdade são essas leis. O caminho para a verdadeira liberdade, o caminho para que nunca ninguém jamais oprima vocês e subjugue vocês como o faraó estava fazendo, é seguindo as minhas leis. Quando a gente fala de 10 mandamentos, parece que às vezes a gente explica a religião assim, não, se você seguir as leis direitinho, você vai para o céu. Errado. Isso não é evangelho, isso é catolicismo. O catolicismo é você acreditar em Jesus e seguir os mandamentos. O evangelho diz que nós devemos crer no Senhor Jesus, que a salvação é pela fé somente em Cristo, somente pela graça, somente em Cristo, somente pela fé. Não é isso? 5 solas, 3 pelo menos. Então olha que interessante, Deus primeiro age, e esse é o processo da salvação. Às vezes, a maioria das pessoas, quando elas se convertem, elas não têm ideia de que elas têm que obedecer e tal, elas são constrangidas do seu estilo de vida, são convencidas de que há pecado, elas vivem um estilo de vida pecaminoso. E aqui um parênteses, como é que as pessoas descobrem que elas estão em pecado, que elas vivem em pecado? Por causa da lei de Deus. A lei de Deus é que vai revelar o pecado na vida do homem, na vida da mulher. Então, se não há lei no direito, se não há lei que prescreva um crime, não há transgressão, não há crime, se não tem lei que prescreva. Com Deus é a mesma coisa. Deus deu os mandamentos para que a gente entenda que nós estamos transgredindo a sua lei. Que nós estamos profundamente afundados no pecado. Essa é a ideia. E mais, nós temos a falsa sensação de liberdade, quando na verdade a liberdade que o mundo nos oferece é a total escravidão do pecado. Quando fala aqui, que a gente estava brincando, siga o seu coração, ou realize todos os teus desejos, é a total escravidão de si mesmo, é a total escravidão da lei do pecado, como diz lá em Romanos 7. Então a verdadeira liberdade é ser livre para seguir a lei de Deus. Lá em Ezequiel, no capítulo 36, vocês não precisam abrir, eu vou citar aqui o versículo, fala que haveria um tempo em que Deus tiraria o nosso coração de pedra e colocaria um coração de carne, e escreveria nesse coração, colocaria o seu espírito em nós, e escreveria nesse coração as suas leis, e todos obedeceriam voluntariamente às suas leis. Essa é a ideia. Então, é impossível alguém seguir a lei de Deus sem que antes ela seja regenerada no seu coração. Esse é o processo da regeneração. É essa mudança de coração. É Deus nos convence de que nós somos pecadores. Mas se Deus apenas nos convencesse do nosso pecado, seria uma má notícia. Mas o Evangelho é a boa notícia. Então o Evangelho vem até nós, nos convence que nós somos pecadores, Deus tira o nosso coração rebelde contra Deus e nos dá um coração disposto a obedecer. Inscreve nesse coração as suas leis. Olha que interessante, eu vou abrir aqui para ler Mateus capítulo 5. Olha que interessante. Mateus 5,16 vai dizer o seguinte: assim brilha a vossa luz diante dos homens, assim brilha a vossa luz, também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai que está no céu. Quando Jesus está dizendo isso, quais são as boas obras? O que são boas obras? É a obediência à lei de Deus. É disso que ele está falando. No momento onde o povo de Deus obedece à sua lei, nós revelamos quem Deus é para o mundo. Essa é a nossa função como igreja, como povo de Deus.
Nós precisamos revelar o caráter e a identidade do Deus verdadeiro, único e verdadeiro no mundo. E como nós fazemos isso? Não é cantando, não é fazendo marcha para Jesus, é obedecendo a lei de Deus. É obedecendo a lei de Deus. Então, uma controvérsia muito grande que acontece nos dias de hoje, e que eu vejo assim um erro teológico muito grande, que provavelmente já passou na cabeça de todos nós, é que a graça anula a lei. Mas a graça não anula a lei. Pelo contrário, o Philip Yancey, um teólogo, ele diz que a lei nos conduz até Cristo para que nós sejamos justificados e nos devolve para a lei para que nós sejamos santificados. Essa é a ideia. O que Jesus veio fazer aqui na terra? Ele veio cumprir a lei. Jesus cumpriu as 3 leis de Deus. A lei civil, né, não cometeu nenhum crime na época lá de Israel, conforme a legislação de Israel, que também era a lei de Deus. Ele veio cumprir a lei cerimonial de Deus, se oferecendo como sacrifício, como expiação pelos nossos pecados. Ele cumpriu essa lei. Ele também obedeceu os 10 mandamentos, né? Que é a lei moral de Deus, o decálogo, a lei moral de Deus. Depois lá em João, capítulo 14, ele vai dizer o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os obedece. Vocês lembram? Às vezes a gente ouve as pessoas: não, mas eu amo a Deus. Ah, mas eu sinto a presença de Deus, mas eu amo a Deus e tal. Mas a vida da pessoa, ela não reflete Deus. Em nada. É só um arrepiozinho, um calafriozinho. Mas a verdade é que se nós amamos a Deus, aquele que tem os meus mandamentos, o que é ter os mandamentos? Conhecer, ter gravado na mente e no coração. Esse é ter. Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. Então, como Deus espera ser amado por nós? Quando nós temos os seus mandamentos e os obedecemos. Aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a Ele. Olha que maravilha. O propósito último do ser humano é conhecer a Deus, amá-lo e gozá-lo eternamente. É isso que diz lá, se não me engano, o Catecismo de Heidelberg, primeira pergunta. Qual é o fim principal do homem? Então, a pergunta que fica, né? Falei aqui da importância da lei e tudo mais, mas fica uma pergunta no ar. No ar, viu? Falei em inglês sem querer. Por que estudar os 10 mandamentos? Essa é a pergunta. Por que eu devo estudar os 10 mandamentos? Eu separei aqui alguns motivos para a gente estudar os 10 mandamentos. Então, 2 perguntas que ficam. Primeiro, por que nós devemos estudar os 10 mandamentos? E por que nós devemos obedecer os 10 mandamentos? Então, eu estou usando esse primeiro sermão, essa primeira mensagem, primeiro para desafiar vocês, para provocar vocês a pensarem além de Deus de maneira diferente. Sem o preconceito de, se eu estudar a lei, se eu olhar para a lei, eu vou me tornar fariseu. Ou se eu olhar para a lei, eu vou me tornar legalista. Não. Nós vamos olhar para a lei na perspectiva da graça. Nós vamos voltar para a lei porque Jesus é a própria lei. A palavra Torá, em hebraico, significa lei, mas um outro significado para essa palavra é instrução. Como Deus instrui o seu povo, como Deus instrui para que nós sejamos a imagem e semelhança desse Deus. Nós temos que ser igual a Jesus, correto? Ser cristão é ser pequenos cristos, é ser iguais à imagem e semelhança de Jesus. O que Jesus fazia? O que Jesus fez? Observou e praticou exatamente, sem quebrar nenhum tio, nenhum i da lei de Deus. Então, como é que nós vamos ser cristãos se nós desconhecemos completamente a lei de Deus e o caráter de Deus? Não tem como.
Não tem como. É por isso que o meio evangélico hoje em dia é tão raso e superficial, porque não conhece a Deus. Pode até ter tido uma experiência com Deus, pode de fato ter sido convertido por Deus, mas por causa da falta de ensino, por causa da falta de profundidade no conhecimento de Deus, lê entre parênteses, teologia, uma boa teologia, que é o estudo de Deus, é o conhecimento a respeito de Deus, não só teórico, mas em experiência mesmo, porque nós passamos a conhecer a Deus lendo a Escritura, estudando a Escritura. A lógica é essa: conhecemos, confiamos e obedecemos. Isso é ser cristão. Quando a gente chega na igreja, a gente passa a conhecer a Deus. Ao conhecer a Deus, a gente passa a confiar em Deus. E ao confiar em Deus, a gente passa a obedecê-lo. Isso é cristianismo. Isso é ser cristão. Então, por que estudar os 10 mandamentos? Vou dar alguns motivos, tá? Primeiro, porque a maioria das pessoas nem sabe quais são exatamente os 10 mandamentos. Ou sabe alguns. Se a gente parar alguém na rua e perguntar quais são os 10 mandamentos, ela vai falar: não matarás, não adulterarás, não cobiçarás. E até acrescenta uns que nem existem, né? Não fumarás, não beberás. Nem existe esses, mas ela vai falar tipo isso. Quando tu fala com uma pessoa, tu tem certeza de que tu vai para o céu? Ela fala: não, eu sou uma pessoa boa, eu não mato, eu não roubo. A primeira coisa que ela vai falar, não é? Porque ela está tentando se justificar pelas obras. Ela está: não, eu sou uma pessoa boa, eu até pratico uns 3 ou 4 mandamentos. Mas a própria Bíblia diz lá em Tiago que se nós quebramos um mandamento, nós já somos réus de toda a lei de Deus. Deu ruim. E todos nós quebramos a lei de Deus. E agora? E agora o Evangelho. Jesus. Jesus cumpriu a lei no nosso lugar. E Ele nos emprestou da sua justiça para que nós tivéssemos acesso novamente a Deus. Então, por que estudar os 10 mandamentos? Porque há uma ignorância total a respeito dos 10 mandamentos. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, que é um país dito cristão, evangélico, na sua maioria. E só 14% dos americanos sabia os 10 mandamentos. De cor. 14% de uma nação que se diz cristã por completo, né? A maior parte cristã. Já 25% das pessoas sabiam os 7 ingredientes do Big Mac. E eu sei que você sabe. 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola, picles e pão com gergelim. Todo mundo sabe. Os mandamentos são 10 e a gente não, né? A galera não sabe, mas sabe os 7 do Big Mac. Então 25% da população americana sabia os 7 ingredientes do Big Mac. Sendo que a vida delas, o destino eterno da vida delas não depende do Big Mac, depende dos 10 mandamentos. Segundo, eu já falei, porque ser cristão é amar, confiar e obedecer a Deus. E a gente só pode amar, confiar e obedecer a Deus se nós conhecermos aquele a quem nós dizemos amar. Eu me perdi nas folhas aqui, vamos lá. Terceiro, tudo que nós conhecemos de ética parte dos 10 mandamentos. Ou seja, os 10 mandamentos, eles não são apenas o código moral de Deus, mas é o código moral e ético de toda a sociedade humana. Quer conviver bem na sociedade? Pratique os 10 mandamentos. Simples, né? Se tu não matar ninguém, se tu não cobiçar nada de ninguém, se não pegar a mulher de ninguém, se não roubar, tu vai ir bem, né? Tu vai ter uma vida boa. Aliás, quem dera todos lembrassem, observassem e praticassem os 10 mandamentos, nós viveríamos numa sociedade muito melhor. Não é verdade? Se tu perguntar até para o ladrão se ele gostaria que todo mundo praticasse os 10 mandamentos, ele vai dizer que sim. Mesmo ele não querendo praticar. Porque seria uma sociedade melhor para ele, para a família dele. Quarto, porque a lei de Deus é boa.
A lei de Deus é boa. Sabe por que que a gente muitas vezes acha que os mandamentos e a lei são um jugo, parece um peso? Porque a própria lei de Deus mostra a nossa rebeldia contra Deus. Mostra o quanto nós não queremos nos submeter a Deus. Revela o nosso pecado, assim, ó. Pá! Mas a lei de Deus é boa. E quando nós nos convertemos, nós passamos a entender e a confiar de que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Qual é a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável? Onde é que está a vontade de Deus expressa, explícita? Na sua lei. Então nós precisamos conhecer. Hoje você vai sair convencido daqui que a partir de hoje você vai decorar os 10 mandamentos e vai conhecer profundamente os 10 mandamentos. Amém? Vocês lembram daquele encontro no domingo passado, no sábado passado, que foi ao ar no domingo passado? Eu preguei sobre o jovem rico que teve um encontro com Jesus. E o que aconteceu ali? O jovem rico deu de cara com Jesus e falou: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E aí o que Jesus respondeu para ele? Tu conhece os mandamentos. E ele falou: não, eu faço tudo isso desde pequeno. Aí Jesus falou: será? Aí Jesus falou 6 mandamentos. Dos 7, os mandamentos são divididos em 2 tábuas. Os 3 primeiros a respeito da nossa relação vertical, sempre é vertical. E os outros 7 são a nossa relação horizontal. Eles vão nortear a nossa relação horizontal. E Jesus falou desses 6 mandamentos para o jovem rico. E ele falou: não, mas tudo isso eu faço. Ah, mas se tu queres ser perfeito, e ele faz esse jogo de palavras dos 6 para o 7, porque no judaísmo 7 é o número da perfeição e o 6 é o número da incompletude. Então ele mostra 6 mandamentos. Ó, isso aqui é uma bondade incompleta, uma bondade insuficiente. Você cumpre 6 mandamentos dos 7 a respeito de você e do seu próximo. Mas se você quiser ser perfeito, ele apresenta aquele mandamento que o jovem rico não conseguia cumprir. E aí ele vai embora triste, porque ele achava que ele era bom o suficiente. Então, em primeiro lugar, a lei nos mostra que nós não conseguimos nos salvar por nós mesmos. Então nós precisamos que alguém cumpra a lei no nosso lugar e nos impresse dessa justiça para que nós cheguemos a Deus. O C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples, ele faz uma analogia de que todos têm uma lei dentro de si. E ele fala que a lei, quando a lei de Deus é estabelecida, ela é como um solo firme. Por que a nossa sociedade vive em ansiedade, vive aflita? Porque parece que ela está caminhando num lodo. Porque onde não há absolutos, onde não há verdade, não há firmeza, não há constância, não há segurança. Então, a lei de Deus nos traz segurança, que é um atributo de Deus. Deus é imutável. E a imutabilidade de Deus nos traz segurança. Nós podemos confiar plenamente em Deus, sem sombra de dúvidas, por causa do seu caráter, porque Ele é imutável. Então, o C.S. Lewis ele fala que um mundo sem leis, um mundo com leis confusas ou com leis que não estão à luz da lei de Deus, é como se você está caminhando num pântano. Você não sabe se você vai afundar, se é insegurança o tempo todo, ansiedade o tempo todo. E o mundo vive assim, porque o mundo quer fazer as suas leis e não quer se submeter às leis de Deus. Então é por isso que nós devemos conhecer as leis de Deus. Amém? Devemos conhecer as leis de Deus. Agora a outra pergunta: por que nós devemos obedecer às leis de Deus? Primeiro porque
Êxodo 20, já saí do Êxodo 20 aqui. Êxodo 20, versículo 1 vai dizer: eu sou o Senhor teu Deus. O que ele está querendo dizer com isso? Eu sou o Senhor, vírgula, teu Deus. Eu sou o Senhor, eu sou o Yahvé, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. E eu sou o Deus de vocês. Né? Eu sou o teu Deus. Ele está querendo dizer que nós somos, naquele caso Israel, né? Israel era propriedade exclusiva desse Deus. Quando nós nos convertemos e nós somos incluídos na aliança de Deus, nós passamos a ser Israel de Deus também, a noiva de Cristo. Nós somos eleitos, somos escolhidos para ser um povo de propriedade exclusiva de Deus. Como diz em 1 Pedro 2,9. Sacerdócio, né? Sacerdócio santo, um povo de sacerdotes, é isso que quer dizer. Então nós devemos obedecer a Deus porque nós somos o povo de Deus, porque Deus é o nosso Deus. Deus não é Deus no céu. Deus é o nosso Deus. Nosso refúgio e fortaleza é o Senhor. É diferente das outras religiões. É diferente da forma como as pessoas falam sobre Deus. Se tu parar um ímpio e perguntar para ele: tu acredita em Deus? Ele vai dizer: não, eu acredito em Deus. Deus está lá no céu. A maioria das pessoas são teístas. Hoje tem crescido o ateísmo, mas a maioria ainda é teísta. Acredita na existência de um Deus, né, todo-poderoso, criador das coisas. Agora, a pergunta não é se você acredita em Deus. A pergunta é: você é povo de Deus? Você tem uma aliança com esse Deus? Você é fiel a esse Deus? Você tem um relacionamento pessoal com esse Deus? Você pode chamar esse Deus de meu? Meu Deus? Essa é a pergunta. É nisso que o povo de Deus se diferencia. Nós temos um Deus nosso, que inclusive é tão nosso que nós podemos chamá-lo de Pai. Isso é ser cristão. É ter um Deus pessoal a quem nós podemos chamar de Pai. E nós podemos chamar de Pai por causa do Filho, por causa do sacrifício do Filho. Nós fomos adotados, regenerados, justificados, adotados, todas as doutrinas, né? Bem direitinho. Segundo, porque nós devemos obedecer às leis de Deus. Por causa do próprio Deus. A lei de Deus, ela mostra quem Deus é. Ela mostra a bondade de Deus. Então nós precisamos obedecer à lei de Deus, porque é nosso papel como igreja, como povo eleito de Deus, revelar ao mundo quem Deus é. Esse é o nosso papel como igreja. É ser fiéis. E por não entender isso com clareza, muitas pessoas têm negociado o evangelho, têm esvaziado o evangelho de sentido. Fazem qualquer coisa para que a igreja esteja cheia, como se Deus se agradasse de uma igreja cheia de pessoas que não conhecem a Ele, nem sabem, não se arrependeram dos seus pecados, não estão nem aí para Deus, estão vivendo a sua vida completamente alheios e em rebeldia contra esse próprio Deus. Entendeu? Não faz sentido algum. Não faz sentido algum. Mais do que uma igreja cheia de gente, nós precisamos ser um povo que confia em Deus e que obedece a sua lei. Terceiro motivo, por quem Deus é para nós. Nós obedecemos a Deus porque Ele nos libertou da escravidão do pecado. Então a maneira de nós agradecermos a esse Deus é obedecendo a sua palavra. Esse é o relacionamento, essa é a aliança. Quarto,
por onde nós estávamos. Eu não sei como é que era a sua vida e o que mudou na sua vida desde que Deus entrou. E se não mudou nada, avalie a sua vida, se nada mudou. Eu já ouvi esse absurdo. A pessoa veio para a igreja e ela falou assim, não mudou nada. Como assim não mudou nada? Como assim? Só um pouquinho, tem alguma coisa errada nesse evangelho que te ensinaram, então, que é impossível. É impossível. E essa é a figura, esse é o entendimento que nós temos que ter do Velho Testamento. Assim como o povo de Deus estava cativo no Egito, nós estávamos cativos no pecado. Esse é o símbolo. E Cristo, o Cordeiro Pascal, a Páscoa, a passagem, libertou o povo, né? A morte do primogênito de Deus é que libertou o seu povo do Egito, da escravidão, e nos libertou da escravidão do pecado. E o último motivo é justamente pelo que eu acabei de falar. Nós devemos obedecer os mandamentos pelo que Ele fez. Antes de qualquer lei ser dada a nós, a lei, ela não é dada sem o Evangelho. Voltamos para Êxodo 20, versículo 1. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da casa da servidão. Esse é o motivo pelo qual. Então, para finalizar, a salvação não é a recompensa pela obediência. A salvação é a razão para a obediência. Pegaram? A salvação não é a recompensa pela obediência. A salvação é a razão para a obediência. Deus já nos deu gratuitamente a salvação em Cristo. Ele nos deu, essa é a boa notícia do Evangelho. Nós somos livres. Agora, como vamos viver essa liberdade em Cristo? Obedecendo a Deus. Essas são palavras do Kevin DeYoung. A salvação não é recompensa pela obediência. A salvação é razão pela obediência. E eu queria complementar. Nós não somos salvos pela obediência, mas nós somos salvos para a obediência. O que é viver para a glória de Deus? Último sola lhe deu glória. Tudo o que nós fazemos pelo que foi feito por nós antes. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós fazemos o que fazemos por aquilo que foi feito por nós antes. Nós o amamos porque Deus nos amou primeiro. Nós obedecemos às suas leis, porque primeiro Cristo obedeceu o decreto do Pai de morrer no lugar de pecadores. E Cristo obedeceu até a morte de cruz. Cristo nos amou na morte. Nos amou até a morte. Então, o que são 10 leis? O que são 10 mandamentos? Se nós já recebemos gratuitamente todas as coisas, se nós já recebemos a eternidade, se nós já recebemos o perdão do nosso pecado, e o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, é o Espírito que passa a habitar dentro de nós, nos capacitando a viver de modo digno do Evangelho. O que é viver de modo digno do Evangelho? Viver em obediência aos mandamentos de Deus. Amém? Convencidos? Posso começar os mandamentos? Vamos orar?
Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós reconhecemos a nossa incapacidade, a nossa incompletude, a nossa insuficiência e pedimos a Tua graça, Senhor. A Tua graça não é a anulação da Tua lei, pelo contrário. A Tua graça abundante é que transborda sobre nós, dentro de nós, para que nós possamos obedecer a Tua lei. Nos ajuda, como Teu povo santo, como Teu povo eleito, a ser distinto, Senhor, do mundo. Nos ajuda a cumprir a Tua lei. Não para receber em troca a salvação, porque nós já a recebemos. Pela fé no sacrifício de Jesus, nós já a recebemos. Mas nos ajuda, Senhor, a cumprir a Tua lei, para que nós possamos nos parecer com o Teu Filho Jesus. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém, 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 amém. Amém?